E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre o Xbox e a entrada da gigante Microsoft no mundo dos games, numa geração tão disputada aí como o GameCube e PlayStation 2, uma das mais disputadas da história. Vamos conhecer um pouquinho da sua história e curiosidades. Fabião, solta a vinheta aí. A história do Xbox começa em 98, quando 4 engenheiros da Microsoft, 4 engenheiros do projeto DirectX, desmontaram alguns notebooks da Dell e começaram a fazer um protótipo do que seria o primeiro videogame da Microsoft. Esse protótipo ele chamava DirectX Box, ou Direct Xbox, né? E começaram a trabalhar nesse projeto, e a Microsoft sempre flertou com a Sega, que a Microsoft um pouco antes tinha feito já o Windows CE para o Dreamcast, né? E a Sega lançou o Dreamcast e ele acabou fracassando o projeto depois de um tempo. Então a Microsoft tentou se juntar à Sega, até o Bill Gates se reuniu com o presidente da Sega, ele queria comprar a parte da Sega, e aí não teve acordo na compra e na parceria também não, que a Sega queria que a Microsoft usasse o sistema SegaNet, que é o que o Dreamcast usava, e a Microsoft já pensava no próprio sistema online, que mais tarde, né, viria a ser o Xbox Live. Ela pensava no sistema dela, então ela acabou não fechando esse acordo com a Sega. Primeiro porque a Sega não quis vender, que eles ainda eram muito fortes nos arcades. E segundo que esse sistema online aí não chegaram num acordo, então acabaram não fechando esse acordo. A princípio, o Xbox tinha a intenção de rodar os jogos do Dreamcast também. O aparelho foi mostrado para uma feira de desenvolvedores em março de 2000. Né? E o pessoal ficou muito impressionado com o poder do aparelho na época, que ele era disparado aí, o mais forte da geração. Em janeiro de 2001, ele foi apresentado já oficialmente com o nome Xbox, o produto já pronto, né, acabado, numa feira, e quem fez a apresentação foi o ator e lutador da época, né, o The Rock. Well, we're at today we're at the CES show. It's the keynote address opening the Consumer Electronics Show. And why is The Rock talking on the down low, keeping everything on the low low? Because it's a surprise that The Rock is here. Bill Gates is launching his new console, his new video game console. For the first time, let me now unveil Xbox. One of the first games you'll be able to play on this exciting new console is WWF's Raw is War. Então, em novembro, né, 15 de novembro de 2001, chegou para o mercado a gigante Microsoft com seu videogame na 6ª geração de consoles. Quando ele veio ao público, o pessoal se impressionou muito com o poder dele. Ele tinha um processador de 700 MHz e uma placa de vídeo de 233 MHz. Contra o PlayStation, por exemplo, que era o seu principal concorrente, ele tinha um processador de 300 MHz, nem metade do dele, e a placa de vídeo de 147 MHz. Ele vinha com HD já incluso no aparelho, que ele é praticamente um PC, de 8 ou 10 GB, dependendo do modelo. E ele foi o primeiro game da história a ter o áudio em Dolby Digital em tempo real. Outros games, né, como por exemplo o PlayStation já fazia isso, mas esse Dolby Digital no PlayStation era só percebido nas partes de abertura ou nas cutscenes. No caso do Xbox, o Dolby Digital já era tempo real, e no jogo, em tempo real mesmo, foi o primeiro da história a rodar o Dolby Digital. A primeira leva de jogos do Xbox, como o Halo, Project Gotham, por exemplo, os rumores da época é que o videogame não usaria, Dead or Alive também, saiu na primeira leva de jogos, os rumores eram que ele não usaria todo o potencial do videogame. E mais tarde, os jogos que saíam multiplataforma, como Burnout, Need for Speed, Splinter Cell, Black e tantos outros jogos, sempre que saía para PlayStation e para Xbox, o do Xbox tinha alguma coisa extra ou alguma melhoria
que eles faziam de propósito para mostrar que o videogame deles era bem mais poderoso que o do concorrente. Inclusive, alguns jogos só saiu para ele que só ele conseguia rodar, como o Doom 3, por exemplo. Outros videogames da época não conseguiam rodar e o Xbox conseguia. A Sony, com medo dessa diferença de potência do videogame, tratou de garantir alguns exclusivos por algum tempo. No caso do Metal Gear e GTA, eles conseguiram uma exclusividade momentânea. Saiu primeiro no PlayStation, para mais tarde só sair para o Xbox. A Microsoft, em contrapartida, na época comprou a Rare Software. A Rare Software era responsável pelo Banjo-Kazooie, se eu não me engano, pelo Donkey Kong, e lançou alguns jogos bem interessantes e exclusivos para o Xbox, como o Conker, por exemplo, era da Rare e saiu só para o Xbox, inclusive até hoje, né, a Rare lança jogos só para o Xbox. Essa disputa ficou mais acirrada ainda quando a SEGA anunciou um pacote de jogos exclusivos, né? A Microsoft sempre flertou com a SEGA, como eu citei no começo, e ela anunciou um pacote de 11 jogos exclusivos para o Xbox, né? Jogos da SEGA. Entre eles, o Panzer Dragon Horta, que é um jogo fantástico, na minha opinião, um dos melhores jogos do Xbox. O Toy Jam Here 3, muito legal também. O OutRun 2, aquele com a Ferrari que você andando nas praias, lá bem legal, é bem famoso nos arcades, né? Crazy Taxi, Jet Set Radio, enfim, são um pacote de 11 jogos exclusivos da SEGA. A simpatia da Microsoft com a SEGA não acaba aí. O controle, por exemplo, se a gente pegar o primeiro controle do Xbox ele era bem grande, que é o modelo Duke, tá? E o segundo controle é o S. Até hoje é assim, né? Controle S e tal. E esse primeiro controle, se vocês perceberem o desenho e o design dele, ele é bem parecido com o controle do Dreamcast. E outra coisa também que usaram do Dreamcast foi o fato do videogame ter entrado para 4 controles, né? A SEGA já usava isso no Dreamcast e a Microsoft acabou também usando isso. Então o primeiro modelo foi esse grandão aqui, que é o Duke, e o segundo modelo é o S. Esse modelo saiu só no mercado americano. No mercado japonês já lançaram com o controle menor. E eu lembro até hoje, perfeitamente, numa das primeiras feiras da Microsoft, numa E3, um executivo apresentou o videogame e mostrou o controle, né? E aí um cara perguntou, nossa, mas esse controle não é muito grande? Aí o executivo respondeu, esse controle você acha grande porque você é criança ainda e joga Nintendo. Quando você crescer, você vai jogar Xbox. Então aí mostrando mais uma vez que a Microsoft herdou essa briga aí, né, da SEGA com a Nintendo. A Microsoft comprou essa briga aí, literalmente. Além dos jogos que eu citei, né, que a parceria com a Microsoft comprou a Rare e com a SEGA, tinha muitos jogos da Microsoft também, de outros, né, soft house que fizeram sucesso absurdo na época, como o Fable, o Ninja Gaiden Black, que é sensacional para ele, né? O Doom, que eu já citei, que os outros games não rodavam, né? O Halo, que nasceu no Xbox, e o Halo 2. O Halo 2 foi lançado em 2004 e ele foi, até a época, o lançamento mais vendido da história no primeiro dia, o que mais deu lucro. Ele bateu todos os recordes até então. Ele vendeu 125 milhões de dólares no primeiro dia de venda do jogo. E foi o jogo mais vendido do aparelho, com cerca de 8 milhões e meio de cópias. O Xbox ele não foi lançado oficialmente no Brasil, tá? Ele veio para cá sempre através de contrabando, etc. Ele tem modelos americanos, né, europeus e japoneses, eles têm trava de região. Então, o jogo de uma região não joga em outro. Pra gente aqui, eu tinha até pouco tempo atrás a impressão de que ele não tinha trava, porque 90% dos consoles que chegaram ao Brasil chegaram já destravados. Inclusive, um dos grandes atrativos do Xbox pra gente aqui é que ele emula tudo, né? Ele, como ele é um PC bem poderoso para a época principalmente, ele tem emulador para tudo, Fliperama, Neo Geo, Super Nintendo, Mega Drive, ele emula perfeitamente. Então ele era muito consumido aqui no Brasil para o pessoal rodar emuladores nele. Hoje ele perdeu um pouquinho a força, né, que com a chegada desses Raspberry Pi aí, esses nanocomputadores, né, acabou perdendo um pouquinho esse atrativo, mas aqui ele sempre fez sucesso com o desbloqueio, com os jogos excelentes dele e com os emuladores que ele rodava. Foram lançados para ele cerca de 969 jogos únicos, tá?
E um dos caras que eu conheço que mais tem jogo do Xbox é o Edson Godoy, que é o nosso chefe lá do VGDB. Ele tem mais de 820 jogos. Inclusive o Edson recebeu esses dias o título de maior colecionador de jogos do Brasil. Ele tem mais de 5 mil jogos na caixa e hoje ele está no ranking Brasil como o maior colecionador de jogos do Brasil. Parabéns aí, Edson, você merece. O Xbox, gente, eu falo Xbox clássico, na hora de pesquisar e tal, a gente tem que falar Xbox clássico, porque a Microsoft não é muito criativa para nome, né? Que é Xbox, depois Xbox 360, Xbox One, agora vai ser Xbox One X. Então eles são pouco criativos para nome. Então esse primeiro Xbox, o Xbox clássico, ao contrário dos games novos, que tem grande, pequeno, várias versões, ele teve só uma versão. Só tem esse aparelho desse tamanho aqui, nesse formato. Inclusive, no projeto, ele tinha só esse X aqui, ele não tinha esse corpo inteiro, ele era um X mesmo, era diferente no projeto, depois acabaram lançando assim. Mas todos eles têm esse formato, tá? Ele tem várias edições, tá? Eu fui pesquisar, fiquei até surpreso. Eu tenho aqui 4 edições dele, achei que eu estava bem, que tinha bastante, mas ele tem cerca de 30 edições, tá? Ele tem o preto, que é o normal, translúcido bem clarinho, que tem outro nome que acho que é acrílico, tem o azul, vermelho, laranja, tem edição da Playboy, tem uma edição do Tony Hawk, tem uma edição do 50 Cent, que é branco pérola. Essas edições, por exemplo, 50 Cent é 50 unidades, o nome já sugere, né? Tem versão, por exemplo, essa do Tony Hawk, se não me engano, são 5 ou 6 peças. Tem uma edição da Atari, que é um vermelho, são também 2 ou 3 peças. Tem várias edições bem limitadas que eu não conhecia. Então, ao todo, são 30 edições. Tem o do Hello Kitty também, tá? Mas todas elas aí bem limitadas. Inclusive, uma das edições mais bonitas que eu já vi na minha vida foi um amigo nosso que criou, o Nando Games. Ele criou uma versão do Xbox Ferrari. Ele fez um Xbox com as cores da Ferrari, com o emblema da Ferrari. Ele colocou um acrílico do lado que acende, colocou a saída dele tipo de um escape da Ferrari, que é onde liga cabo de força. Um videogame meio maravilhoso que vale a pena conferir. Um dos mais bonitos que eu já vi. É esse que o Nando Games criou. Então, podia até ser um modelo a mais aí, homologado pela Microsoft, como os outros 30 modelos são. Um serviço muito conhecido por todo mundo que joga online aí, a Xbox Live, ela nasceu no Xbox. Ela foi lançada dia 15 de novembro de 2002. Exatamente um ano depois do lançamento do aparelho, a Microsoft criou a Xbox Live. Em 2 meses, eles tinham 250 mil assinantes. Tá? 2 anos depois, eles tinham 1 milhão de assinantes. E a última estimativa que eu tenho é que em 2007, eles tinham 20 milhões de assinantes. 2007 já, com o Xbox 360. Mas a Xbox Live, que todo mundo conhece, tanto joga, nasceu aqui no Xbox clássico. O aparelho foi descontinuado em 2008 e vendeu cerca de 25 milhões de unidades, o que não é um número ruim, é um número muito bom, só que ele teve o azar de ter saído na geração do PlayStation 2, o videogame mais vendido da história, que vendeu 153 milhões. Então mesmo o Xbox sendo disparado o game mais poderoso da geração dele, ele vendeu aí cerca de 1/5 do seu concorrente, que era o PlayStation 2. Aí sim, olha lá. Já é bem feito o gráfico, feito, né, o gráfico, hein, meu? Eu acho. Eu vou querer a Mercedes. Vai pegar outra classe aí, fodeu, né? Não, tem que ser a mesma. Tem Porsche. Você acha que eu vou do quê? Nossa, Ferrari Enzo. Nossa, 2003, né? Eu tô embaixo, hein? Você é em cima. Já larguei mal. O duro é que a gente não conhece o circuito, né? Ainda bem, né? Porque foi no pau já. Tá 3-0 pra mim já, hein? Eu já dei no muro aqui. Você acha que eu não? Aí, beleza? Paramos junto. Nós fizemos exatamente a mesma coisa. É só olhar o mapa, né, meu? Bobeão também, né? O carro não faz curva não, velho. Pegamos um circuito de rua ainda. Nossa, acelerei na curva e ele foi de lado. Esses carros para esse circuito não foi uma boa escolha, hein? Agora vai. Você vê, é bonito de gráfico. Mesmo é legal pra caramba. O Xbox é bem melhor de gráfico do Play 2, por exemplo. É menos serrilhado, né? Nossa! Você mesmo falando, nossa, foi show. Falei, nossa, foi... Mas... Aqui é siga o trouxa, mano. Não é siga o mestre, siga o trouxa. Siga o trouxa.
Ah, de novo. Nossa, agora tá tão bem. Nossa, você apareceu rodando aqui. Rolando! E você apoiou no meu carro, né? Apanhei. Mas como não se jogar o Forza, né? Vamos pegar 2 Fusca? Então, é legal pegar Fusca. Esses carros são muito rápidos para esse circuito. Agora nós sabemos já que tem o que. Sabe um pouquinho mais, né? Que tem que fazer. Vamos ver se vai. Não vai ser tão bosta assim, né? Ah, vai continuar sendo bosta, eu acho. Mas eu fiquei impressionado, é muito bem feito. Né? Eu falei, o Xbox não veio pro Brasil, né, meu? Porque na época, os caras que tinham Xbox já falavam que o Play 2 já era quadrado. Então, lógico que não é uma diferença tão gritante assim, mas é diferente, cara. É diferente. Você pega o Gran Turismo, esse aqui é muito mais bem feito. E você vê, e não fez nome na época, né? O Gran Turismo sempre teve mais nome. Agora, recentemente, não. Mas foi também injustiçado aí, né? Porque no Play 1 fez muito sucesso, né? É, nossa, o Play 1 era O Play 1 sensacional. era fantástico pra época e não tinha concorrente à altura, né? Foi sair depois. Porque eu tô conseguindo ser pior, velho. Eu não sei onde tá a curva aqui. Aí, ó, pegou uma parede. Não faz, cara. Ele não faz a curva, só isso. Não tem como. Eu acelerei tudo. Tô tomando um pau, né, cara? Que bosta. Não, tudo bem, é o primeiro. Eu fiquei perto, 27 segundos atrás. Acho que eu tava gravando. Eu tô em cima, né? Eu tô confundindo já. Olha que diferença. Ó. Vamos! Vai, mano! Vai. Dá pra empurrar lá? Ah, pelo menos acho que não passa reto na curva, né, meu? Seu carro corre mais, ó. Chegou em mim na reta. Você tá indo pro lado errado, será? Ou é ali mesmo? Não, lado errado. Ô, burrão. Você foi pra onde? Pra direita? Ah, eu não sei lá o que eu fiz. Agora vai ter que correr muito mesmo. Não, mas ele faz a curva pelo menos, né? Faz. Ele faz cantando o pneu, mas faz. Ah, legal, diferente. Na curva é bom, mas na reta não, né? Olha, na curva, cara, é legal. Vamos lá. E agora você chega. Agora eu saí fora da curva ainda, além de tudo. Ai, desespero! Tá chegando! Pô, mas legal o jogo, viu, cara? Eu sou jogado. Eu tenho jogado jogos, faz tempo que eu não jogo, né, meu? Você fez de novo coisa errada? Porra, você foi de novo pra direita, meu. Ele faz um pêndulo pra esquerda e depois pra direita, né? Apesar que eu dei uma cacetada no muro, então. Tem freio de mão um deles aí. Deve ser o B. Ó, fiz perfeitinha a curva agora. Mas eu tô indo embora errado toda vez, cara. Que bosta, velho. E nem era na hora que eu erro, fiquei preocupado em não errar e era outra curva. É a daqui. A que eu faço cagada vai chegar ainda. É. Vai, filho. Você fez redonda a curva, eu tô vendo, cara. Eu dei uma totola no muro agora. Ah, não bate não. Vamos, carrinho, vamos. Na reta. Não é justo, mas vamos. Eu fui bem pior que você, mas vamos assim mesmo. Pra ser justo. É só ganhar. Deixa eu ver o carro. Mudou a visão. Acho que você apertou Y. Nossa, tô ali no fim, velho. Não é Y? Não. É um botão aí. Sei lá. Ah, é o preto. Ah, que bosta, velho. É, Fabião. Você ganhou mesmo. Corrida não tem jeito, mano.
Você jogou bem, eu joguei muito mal também. Mas legal o tela dividido, né, Seu cara? carro tem um motorzinho melhor. Melhor. Não, perdi de ruindade mesmo, porque o meu motor é melhor que o seu, olha o carro. Então, a grande diferença do Forza, desde o começo, é que o Gran Turismo não quebra o carro, não faz nada quando bate. Não. O Forza, se colocar ali pra quebrar, você tá fodido. Você viu, quebrado é bem feito pra época, né, meu? É sim. bem feitinho o detonado dele. Mas se for limitado, se for simulador, tá fodido. Muito bom. Pessoal, então hoje nós falamos sobre um game que não é tão clássico, não é tão antigo como a gente costuma falar. A gente vai tentando mostrar sempre a história dos videogames aí, os games que foram importantes, né, para a história dos videogames. E o Xbox é um game um pouco mais recente, que todo mundo aí já conhece ou usa algum serviço dele, como o Xbox Live, que eu citei. Inclusive, quem gosta de games clássicos, quiser adquirir um Xbox, só dá um toque na Mr. Games. A Mr. Games, além dos games novos, né, também trabalha com clássicos. Então, se você gosta de games clássicos também, procura a Mr. Games, você vai encontrar, além dos novos, os clássicos também. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e até o próximo Games que Pariu.